Oi, eu aqui de novo. Hoje a gente vai falar de algumas coisas um pouco mais técnicas sobre a fibromialgia, uma aulinha com as atualizações de tudo que tem de mais novo sobre diagnóstico, tratamento e várias outras coisas. Olha, já estão entrando. Vou esperar um pouquinho. Só um pouquinho vocês entrarem. Estão me ouvindo bem? Mais uma vez, de pijaminha. Aqui em São Paulo tá muito frio e a gente não pode passar frio. Então, tô quentinha aqui para conversar com vocês. E aí, gente? Lica, veio pra aula? Então, gente, hoje tô me sentindo até a professora, porque eu separei aqui algumas coisas para falar com vocês sobre a minha tese. Na segunda-feira eu fiz outra live falando sobre o doutorado também, um pouco da minha jornada aí nesse último ano, mas aí eu foquei um pouco mais no tema da resiliência mesmo, nas coisas que a gente descobriu. Então, quem não assistiu, eu deixei salvo aqui no feed, assiste lá, porque tem umas coisas muito interessantes sobre essa influência dos nossos aspectos psicológicos na nossa qualidade de vida, na dor, na nossa funcionalidade, aspectos sociais também, o quanto que o nosso contexto, o lugar onde a gente está inserido, a nossa renda, nossa classe social, quanto tudo isso influencia na nossa experiência com a dor, na nossa experiência com o nosso cuidado com a saúde. Então foi muito legal estar salva aí. E hoje eu quis fazer outra live para trazer oi, gente, para todos que estão me dando oi e boa noite, que saudades. A Tati, que sempre está aqui, a Amandinha. E aí hoje eu quis fazer essa outra live, então, porque tem muita informação, né, no doutorado. E aí o que acontece? Para fazer a tese, foram 4 anos estudando. Aí, Diego, cabelo mais lindo da internet. Obrigada. Não vale porque o Diego é meu amigo, gente. Então, não conta esses elogios. Mas, valeu, Di. Então, hoje é isso. Eu quero falar sobre isso. Aí, ó, já vai me desconcentrar. Então, foram 4 anos estudando. E a gente estuda o tema, né? Estuda resiliência e toda essa coisa, só que para fazer o doutorado você estuda além de tudo isso, né? Então eu não estudei só resiliência e dor, eu estudei tudo sobre a fibromialgia, eu li infinitos artigos, mesmo porque a gente precisa fazer uma introdução na tese, né? E aí todas essas informações estão lá na tese. Eu juro que ela não tá muito difícil de ler, porque eu fiz ela exatamente pensando em vocês, pensando em pacientes, não pensando em profissionais de saúde. Claro que é muito importante para os profissionais de saúde, é ótimo, mas até na minha defesa, né, um dos membros lá da minha banca de avaliação falou que eu tava, né, a minha tese ela fugia um pouco do padrão acadêmico, que é uma coisa um pouco mais formal, que é uma coisa um pouco mais assim técnica, né? E foi exatamente esse o meu objetivo. Eu queria que ela fosse uma tese, não assim aquela tese pesada, chata de ler, né? Eu queria que fosse uma tese gostosa de ler, uma tese acessível. Claro que tem algumas coisas que são mais complexas, para quem também não é da área, pode ser que fique um pouquinho mais difícil, mas eu fiz ela inteirinha pensando assim, para que todo mundo possa ler, todo mundo possa de alguma forma aprender alguma coisa ali com ela, né? Então tá tudo lá, quem quiser fazer o download, eu deixei salvo aí nos destaques, é só entrar no site que eu deixei e aí lá tem um ícone para fazer o download da tese e aí vocês podem se deliciar lendo todas as informações que eu coloquei lá. E aí é isso, hoje então eu vou falar sobre
essas outras coisas para além da resiliência que eu acabei tendo que estudar para ter uma visão mais completa, né, do assunto. E aí eu, né, fui acessando muitos artigos de muitos países diferentes, mas aí eu volto a falar dos níveis de evidência para estudo científico, né? Que é o seguinte, às vezes sai um estudo, por exemplo, saiu um estudo aí sobre fibromialgia potencialmente ser autoimune. Provavelmente vocês devem ter visto isso na mídia, né? Porque aí sai um estudo e as pessoas fazem um monte de matéria, de matéria jornalística, não matéria científica. Então saiu esse estudo aí falando sobre... descobriram que pode ser autoimune e tal. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Na parte enfim, na parte mais técnica aí da fibro. Só que esse foi um estudo. Então, assim, eu volto a dizer, um estudo é muito bom, porque é a partir daí que começam as informações, né? Então, alguém decide estudar isso, e aí tem alguns achados, descobre algumas coisas. Muito bom. Até isso se tornar uma informação validada, comprovada, que realmente a gente pode, né, replicar para tudo, pode generalizar, demora, porque, por exemplo, saiu esse estudo, aí tem que sair mais, tem que estudar mais isso, mais a fundo. Foi um estudo que foi feito em ratos, então precisa estudar em humanos, precisa revisar. Então, assim, né, quando eu vou estudar para o doutorado, eu dou preferência para estudar revisões. Que revisões são os artigos que são mais comprovados. Então aí a pessoa foi fazer uma revisão sobre o tratamento da fibromialgia. Então vai lá e estuda tudo que foi publicado de tratamento, todos esses estudos novos, tudo. E aí tem um trabalho dessa equipe de analisar todos esses estudos e eles fazem essa revisão e publica essa revisão. Então essa revisão, ela traz informações muito mais confiáveis para a gente se basear do que esses estudos individuais. E por isso que no doutorado acaba que a gente dá preferência para estudar as revisões. Claro que não tem revisão de tudo, mas a gente, né, vê essas revisões para que os dados que a gente traga sejam mais confiáveis. Então tem que tomar esse cuidado quando a gente vai olhar estudo científico. E isso é uma coisa que para quem não está no meio acadêmico é muito difícil de saber, porque ninguém ensina isso. Mas eu estou aqui falando para vocês que não se deslumbrem com estudo científico que sai, mesmo porque vocês provavelmente não vão entrar no estudo original, vocês vão acessar essa informação através de alguma reportagem que fala desse estudo que saiu. E essa reportagem, quem faz é jornalista, não é o cientista, né? Muitas vezes tem uma revisão técnica, mas o intuito da matéria é dar visibilidade. Então eles usam geralmente chamadas muito sensacionalistas, generalizam informações, porque ali não necessariamente quem está escrevendo tem um conhecimento tão aprofundado do tema. Claro que existem jornalistas especializados e existe toda uma questão, mas muitas vezes chega uma coisinha, né, diferente, outra. Então é bom sempre procurar a fonte da informação, principalmente neste ano que vivemos, 2022. Esse é um ensinamento para todos nós de averiguar fontes de informação, né? Fica a dica, não vou falar mais sobre isso, mas enfim, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu separei da minha tese, que eu acho que são interessantes, que vocês podem gostar. Então, assim, eu vou aqui me basear um pouquinho no computador, que tá aqui do meu lado, para poder ir falando para vocês, tá bom? Aí eu vou trazendo alguns tópicos, a gente vai interagindo, vocês podem ir me perguntando coisa, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Vai ser aulinha hoje. Bom, primeiro, uma coisa legal que eu queria falar, que até eu começo assim no meu doutorado falando sobre isso, que é sobre o conceito de dor, né? Em 2016, foi introduzido um termo novo que é de dor nociplástica.
Então, antes a dor, ela era considerada, né, antigamente, uma dor assim, você se machucou e você tem essa dor de sensibilidade, porque era assim que a gente conhecia, né? Depois eles foram descobrindo que existia um outro tipo de dor, que era uma dor que é a dor neuropática, quando tem danos nos nossos nervos. Só que a fibromialgia, ela não é nenhuma nem outra, porque até onde a gente sabe não existem danos mesmo nos nervos e também não é uma dor causada por alguma lesão. Então fica essa coisa, fibromialgia é o que então, né? Se não é nenhuma dessas dores. E aí eles introduziram esse novo tipo de dor, que é a dor nociplástica, que é uma dor que está relacionada a uma alteração no processamento de dor dentro do nosso sistema nervoso. E é exatamente sobre isso que é a fibromialgia. Então existe processo de sensibilização central, que talvez vocês já tenham ouvido. E assim, para resumir, né, o que são esses processos? A gente tem um mecanismo dentro do nosso corpo, no nosso sistema nervoso, que é de avaliação e processamento da dor. Então, quando a gente se machuca, essa mensagem aqui, né, tem alguns neurônios aqui que vão mandar a mensagem para o nosso cérebro, e o cérebro vai interpretar esses estímulos como, nossa, isso é dor. E aí, existe todo esse sistema. Na fibromialgia, né, o que as pessoas estão descobrindo com os estudos é que nesse mecanismo existe um probleminha. Então a gente interpreta estímulos, muitas vezes assim, um abraço, né, que a gente fala, um abraço dói, ou a roupa machuca. Esses estímulos que não precisariam ser dolorosos, o nosso sistema nervoso acaba interpretando como dolorosos. Então, esse novo tipo de dor, né, ele tem a ver com isso. Essas alterações no processamento da dor. E aí é muito legal eles terem, né, reconhecido esse tipo de dor, porque aí ajuda nesse nosso movimento de falar que a fibromialgia é uma doença real, não é uma doença, né, psicológica, e não tem nada demais com as doenças psicológicas, porque elas existem também, né? Nós temos vários processos aí também de ansiedade, de depressão, que estão mais relacionadas, né, ao cérebro. E aí a fibromialgia, então, em 2016 já teve esse novo tipo de dor. E em 2020, agora mais recente, alteraram a definição de dor, incluindo também algumas coisas que passam a considerar a fibromialgia como uma experiência real de dor. Então isso é muito legal. Perguntaram, né, se está muito ligado com as emoções. Na verdade, não. Está ligado com as emoções, mas esse processo todo que eu falei não tem a ver só com as emoções, tem a ver com uma questão física mesmo, de neurônios do nosso sistema nervoso, de uma alteração nesse processamento, independente da nossa intenção, da nossa mente, dos nossos pensamentos. É um processo automático que acontece no nosso organismo. Claro que tem muitas coisas associadas com isso, né? Inflamação, o nosso estilo de vida, até o fato, né, de estresse, de ansiedade, isso influencia. Mas não é só por aí, é uma questão realmente, né, fisiológica que está acontecendo ali. Então isso já foi uma coisa que eu achei muito interessante no começo, que são essas atualizações, né? Então 2020 foi a Sociedade Internacional para Estudo da Dor que fez essa atualização. Mas demora para chegar aqui, né? Isso aqui foi uma atualização que foi feita no meio acadêmico, as pessoas já começam a entender e tal, só que até chegar aqui, né, na ponta, nos profissionais de saúde que atendem pacientes, aí leva tempo. Então a gente fica meio desatualizado em relação ao que está acontecendo no mundo, né? E aí eu trouxe até um pouco do contexto histórico da fibromialgia, porque todo mundo fala assim, é uma doença nova, doença da moda, doença nova, estão inventando isso agora. E aí se você vai ver, né, na literatura científica, né, ou seja, nos estudos científicos, existia um termo antes da fibromialgia que chama fibrosite. E aí por muitos anos a fibromialgia foi chamada fibrosite porque ainda não se sabia que era fibromialgia. E esse termo ele surgiu em 1904. 1904 foi a primeira vez que falaram na medicina e tudo mais sobre essa fibrosite,
que depois foi se tornar a fibromialgia. Então você pensa, não é tão novo assim, né? A dor, ela não é nem um pouco nova. A dor, ela é uma coisa que já existe desde sempre na humanidade. E esse tipo de dor, especificamente da fibromialgia, né, a dor crônica, também não é novo. Vai ficar salvo assim a live, tá? Esse tipo de dor, ele já tem relatos de muito tempo. E aí, ó, em 1976 foi que surgiu o termo fibromialgia mesmo. Então, mesmo o termo fibromialgia não é novo, é de 1976. E mesmo antes disso, tem um pesquisador, um médico, né, que em 1949 já falava, por exemplo, a gente não pode ter mais nenhuma dúvida em relação à existência dessa condição. Então você vê que desde lá dos anos 40, 50, já tinha essa discussão, né, de algumas pessoas achando que não é real, mas já tinha pessoas defendendo. É real, essa condição é real, a gente não pode duvidar disso, a gente tem que saber que isso é uma coisa que existe. E aí é triste pensar, né, que desde 1949 essa discussão já estava acontecendo e hoje a gente está em 2022 e ela ainda acontece para alguns profissionais de saúde, infelizmente. Então você vê, né, quando eu vejo assim um profissional de saúde falando esse discurso, né, que a fibromialgia não existe ou qualquer coisa do tipo, eu fico até constrangida, sabe? Porque eu penso, gente, a pessoa não faz ideia do que ela tá falando mesmo. Então, assim, eu quero trazer isso para vocês, para que vocês também se munam dessas ferramentas, né, dessa confiança, para quando vocês tiverem que discutir com alguém, assim, no bom sentido, né, argumentar com alguém. Falaram aí da Frida Kahlo, né? E todo mundo fala também, né, que a Frida Kahlo tinha dor crônica. No caso dela, né, eu acho que não era necessariamente fibromialgia, porque ela teve muitos acidentes, né, ela teve um acidente muito sério e ela ficou imobilizada, então, assim, ela tinha muitas dores, mas com certeza era essa experiência de dor crônica que também fez ela mergulhar ali, entrar em muitos processos artísticos, né, que é o que a gente conhece hoje. Mas você vê que a dor, ela é uma coisa que é muito presente, né, a dor é muito presente. E até eu já vou falar já sobre essa questão, né, por que as pessoas têm essa dúvida, por que as pessoas são tão resistentes a aceitar a fibromialgia, né? E muito disso tem a ver com o fato de ser uma doença que se manifesta mais em mulheres. Então, se você vai ver, assim, né, historicamente, também doenças que são relacionadas ao sistema reprodutor feminino, doenças que atingem mais mulheres, historicamente na medicina, elas são mais negligenciadas. Então, o fato de serem sintomas que são trazidos por mulheres também foi uma coisa que foi fazendo a medicina, assim, deixar isso meio de lado, né? Porque até é uma coisa muito simples, assim, né? Não precisa nem ser uma grande estudiosa do machismo, do feminismo para pensar. Se você pensa em disfunção erétil, né? Pensar em disfunções da sexualidade. Nossa, disfunção erétil tem todos os tratamentos e todo mundo fala sobre isso. Você ouve propaganda no rádio, o Viagra. Eu até quando eu trabalhava na Pfizer, trabalhava com Viagra. Nossa, é uma revolução mundial, né? Um tratamento direcionado ao homem. O problema da libido e das disfunções sexuais nas mulheres é tão grave quanto, mas ninguém fala sobre isso. É um assunto super tabu, é um assunto, né? Então, assim, a mulher, não, a gente não vai falar da sexualidade da mulher, a gente não vai falar disso. Vamos fazer o homem melhorar o seu desempenho. Então, assim, existe, isso é real, existe essa diferença de cuidado entre homens e mulheres. Esse é um dos fatores, muito provavelmente, pelos quais essas doenças foram ficando meio assim, e existe esse discurso, né? A gente também não precisa estudar muito para saber que existe esse discurso de um desmerecimento da mulher ali, quando leva isso para o consultório médico. Então quantas aí de nós já não ouvimos? Precisa namorar mais, precisa achar um homem,
pra você namorar. E assim, eu já ouvi coisas até mais baixas, né, que as pessoas já me passaram, de falas muito baixas mesmo, que foram ditas por médicos para essas mulheres, né? Eu acho muito difícil que um médico fale isso para um homem. Ah, vai namorar para passar essa dor, né? O homem, ele tem essa dor muito mais legitimada, né? Que é o que a gente fala, muito mais validada. Então, enfim, só pincelando um pouco desse tema aí também para vocês, porque ele é extremamente complexo e também porque ele é uma área de estudo muito mais da psicologia, muito mais das ciências sociais do que da medicina. A medicina é uma ciência muito machista, né? E é uma ciência muito preto no branco. Hoje em dia já tem mais estudos, né? Até se você vê essas atualizações da dor, a gente está conseguindo ocupar esse espaço de trazer um pouco mais de sensibilidade para o cuidado com a saúde, principalmente com as mulheres, né? Então, assim, antigamente era isso, as pessoas falavam, ah, isso é coisa de mulher doida, ah, mulher é assim mesmo, mulher é histérica, mulher é estressada. Então, infelizmente, a gente, né, tem essa carga aí na fibromialgia, essa demora nesse desenvolvimento, muito por causa disso também. Mas já existem pessoas há muito tempo estudando, sim. Então, quando alguém falar assim, ah, essa coisa nova, né, agora todo mundo tem, não é novo não, não é novo não. Vocês podem até baixar a minha tese e levar lá para mostrar, porque a gente precisa lutar ativamente aí contra isso, né? E aí a fibromialgia, em termos de custos no mundo, tem custos muito elevados, não só a fibromialgia, né? Dor crônica. Aí tem um dado aqui, ó, dos Estados Unidos, né? De uma estimativa de 560 a 630 bilhões de dólares por ano que são gastos com dor crônica. Então pensa isso, né? 600 bilhões de dólares que são gastos com dor crônica. Isso inclui tanto tratamento, consultas, exames, né? O custo do sistema de saúde mesmo. E também perda de produtividade, afastamentos, né? Pessoas que deixam de trabalhar. Então, assim, a dor, ela tem um impacto no mundo muito grande. Hoje em dia, a dor é a causa número 1 de procura aos consultórios em todo o mundo. Então, se você analisa por que as pessoas vão ao médico, a maioria vai por causa de dor, algum tipo de dor. E a fibromialgia se inclui nisso, né? Então, aí também é uma coisa bem impactante, né? Do quanto que a dor influencia não só a gente que sente, mas toda uma sociedade. Porque esses custos, eles são custos que são direcionados para a dor e que deixam de ser direcionados para outras coisas que poderiam, né, ser direcionadas. Olha aí, ó, a Ruth falando que é mãe de uma criança que começou a ter dor com 7 anos e que um ortopedista falou que ela estava exagerando e que estava incentivando a dor da criança. Então você vê, né, como que a pessoa tem essa insensibilidade, tipo, ai, você, mãe, você que é doida, você que tá piorando, assim, quem que fala isso, né? Infelizmente fala. Enfim, estão perguntando aí de... Ruth, muita força aí pra você, viu, com a sua filha. Então, estão perguntando aí de tratamento, né? Eu já vou entrar em tratamento, eu vou falar um pouquinho de diagnóstico antes. E aí já vou aproveitar que a Lana falou aí do problema dos opioides, né? Que é bem... Assim, no Brasil a gente não tem muito esse problema, mas nos Estados Unidos é algo bem grave. Mas rapidinho aqui pra gente só falar de diagnóstico, porque também eu vejo, assim, um monte de coisa na internet e tal. Então, pra vocês saberem, em 1990, o ano que eu nasci, surgiram os primeiros critérios de classificação e diagnóstico da fibromialgia. E eles foram feitos pelo Colégio Americano de Reumatologia. O que são esses critérios? É tipo uma cartilha, um guia para os profissionais de saúde se orientarem em relação à conduta, né? O que fazer com esses pacientes, como diagnosticar. Então, em 1990 saíram os primeiros critérios. Aí tiveram algumas revisões, 2010 teve revisão, 2011 e 2016 foi a última revisão desses critérios. O que acontece? Esses primeiros critérios, eles tinham aquele exame manual
dos pontos dolorosos, né? E com certeza vocês já ouviram falar disso, que precisa ter pelo menos 11 pontos, então o médico vai lá e te aperta e tal. Isso era uma ferramenta diagnóstica. Com o tempo, isso foi ficando assim, será, né? Porque depende da pressão que o médico aperta, depende do tipo de sintoma que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu não tenho tanta sensibilidade ao toque. A minha mãe tem fibromialgia e ela tem muita sensibilidade ao toque. Minha mãe, assim, você não pode cutucar ela, que ela já tem muita dor. Eu já não tenho tanto, eu gosto de massagem, sabe, que aperta. Minha mãe não pode nem passar perto de massagem. Então, você vê que, assim, é uma ferramenta de diagnóstico que ela não é tão confiável, né? Depende muito, depende do médico, depende do paciente, depende dessa sensibilidade. E assim, esse exame pode ajudar, assim, até na minha tese, né? E eu ouvi alguns médicos falando que gostam de fazer esse exame ainda, principalmente médicos, assim, né, que são mais dessa coisa ali do contato com o paciente e tal. Então tá tudo bem, assim, se o médico quiser fazer esse exame, beleza, mas não é só isso, não é só isso que vai diagnosticar fibromialgia. Então, conforme as revisões foram sendo feitas, né, hoje em dia, o que tem? Existe para fazer esse diagnóstico, existe uma parte de avaliação do discurso do paciente. Então, não é só o médico chegar, olhar lá e te apertar e ver. Ele tem que investigar, ele tem que entender o que está acontecendo com você, né? Então, em 2016, eles incluíram uma escala de gravidade da fibromialgia. E aí é um questionário lá, que até vocês conseguem achar na internet, que vai avaliar o quanto que os sintomas estão impactando a sua vida. Então, por exemplo, se eu tô perdendo funcionalidade, se eu não tô dormindo, se eu não tô conseguindo me relacionar, tem várias coisas que vão dizendo o quanto que esses sintomas estão graves nesse momento para você. E aí também tem uma avaliação da dor, né, o índice de dor generalizada, que é avaliar, assim, quantas regiões você tem dor, porque a fibromialgia tem essa característica de dor generalizada. Então, ela é uma dor contínua, persistente, né, não é assim, tive fibromialgia um mês. Eu já ouvi gente falando assim, tive fibromialgia no braço, tive fibromialgia em fevereiro. Isso não existe, não tem como, tá? Porque fibromialgia, pelo conceito já, pela definição, é uma síndrome que demanda tempo. Então, a pessoa já tem que estar aí pelo menos 3 meses com essa dor. Tem que ser algo, né, um pouco mais contínuo, não é pontual. E também não é aqui ou ali. É uma síndrome generalizada, que inclui, inclusive, outros sintomas. Fadiga, distúrbios de sono, síndrome do intestino irritável, ansiedade e depressão muitas vezes associado com qualquer quadro de dor, né? Geralmente vem associado a ansiedade e depressão. Enfim, então assim, o diagnóstico, ele tem que ser feito por alguém que entende muito disso, que entende o que é fibromialgia, que ouve o paciente, né? Porque eu já fui em médico que eu falei, tô com dor e tal, e o médico, tipo, não, mas você não tem o perfil, né, de paciente de fibromialgia. Aí você fala, que perfil? Não tem perfil de paciente, tem paciente de todos os tipos. Tem gente com dor que tá na cama, tem gente que tá trabalhando, tem gente que não tem escolha e tem que sair com dor mesmo, tem gente... Enfim, tem todos os tipos de personalidades, né? Eu não gosto nem um pouco dessas generalizações. Paciente com fibromialgia não tem amor próprio. Quem disse? Tem gente que tem dor e tem amor próprio, tem gente que tem dor e não tem amor próprio, assim como... né, qualquer outra coisa na vida. Então, assim, eu fujo muito dessas generalizações. Fibromialgia são pessoas que... 3 pontinhos. Não, fibromialgia são pessoas. E são pessoas dos mais variados tipos. Então, assim, não é assim que se diagnostica fibromialgia, né? Fibromialgia... Gente, com uma ventania que começou aqui, peraí. É o apocalipse. Então, assim, para fazer um diagnóstico, né, precisa dessa avaliação, assim, mais atenciosa. Então, também, se você chegar num consultório que o cara te olha ou a mulher te olha 2 minutos e fala, fibromialgia, é difícil, não é um diagnóstico que se chega, assim, com tanta facilidade. E aí, o que acontece? Tem os exames, né, que tem aí a polêmica também. Então, óbvio que o médico vai acabar passando exames de sangue, exames
ultrassom, radiografia, um monte de coisa para ver se existem outras origens ali da dor, se existem outras coisas que podem estar relacionadas a essa dor. Às vezes tem, por exemplo, eu tenho inflamações localizadas mesmo, eu tenho condromalácia, bursite, essas coisas. Só que além disso eu tenho fibromialgia. Então, não é que a minha dor tá vindo por causa da minha bursite. Não, é muito mais amplo que isso. Então, também precisa saber fazer essa diferenciação, né? Podem existir mais de uma coisa além da fibromialgia. Inclusive, existem mais coisas além da fibromialgia, né? Na maioria das pessoas, existem outras doenças associadas. E aí estão falando, né? Estão falando que é falta de fé, estão falando que é espiritual. Então, as pessoas falam essas coisas, né? Ninguém fala isso, tipo, sei lá, a pessoa tem diabetes. Ninguém fala que é espiritual. E a fibromialgia é uma doença como qualquer outra. Qualquer outra síndrome, qualquer outra doença. Então, assim, a gente tem que lidar um pouco com esse preconceito, né? Por conta dessa desinformação. E assim, gente, também existe uma coisa que é o seguinte... a dor, ela não é exclusiva da fibromialgia. Então, existem, sim, muitos casos de, por exemplo, pessoas que estão com depressão e acabam somatizando dores no corpo. Normal, isso acontece mesmo. Só que nem sempre isso é fibromialgia. E aí a pessoa fala, me curei da fibromialgia. Talvez não era fibromialgia. Talvez era outro tipo de dor. A gente não tem muito como saber. Então, por isso que eu também tenho muita cautela com esses relatos de remissão, de cura, porque a gente não tem como garantir que era fibromialgia. Pode ser outro tipo de dor. Existem muitas dores pós-traumáticas. Então, mulheres que sofreram abusos, mulheres que sofreram abuso sexual e essas coisas, muitas vezes acabam manifestando algum tipo de dor. E pode ser fibromialgia, pode ser que não, pode ser que é uma dor depois de um trauma. Então, eu tô falando desse tema porque eu já ouvi também muito isso. Fibromialgia tem origem num abuso na infância. Eu sei que muitas mulheres têm abusos na infância, né? Mas nem todas. Então, é muito delicado fazer essas associações, porque a verdade é que a gente ainda não existe essa definição do que causou, do que não causou. Estão falando aí das próteses de silicone, né? Tem até uma live aqui que eu fiz sobre isso, porque existem muitas pessoas que desenvolvem síndromes, né, inflamatórias pós-silicone. Não todas, mas algumas desenvolvem quadros semelhantes à fibromialgia, fadiga crônica. Então, assim, percebe como é muito complexo? Existem muitas causas para essa dor, né? Para as dores como um todo. Aí estão falando, fibromialgia é porque não se perdoa. Eu também já ouvi isso, você tem que se perdoar. E eu pensando, mas perdoar do quê, gente? Perdoar do quê, gente? Já fiz tanta coisa de perdão, eu acho que tá tranquilo isso. E aí a gente fica nesse mal-estar, né? Tipo, será que eu tô deixando de fazer alguma coisa? Será que eu... Sendo que isso é muito cruel, né? E assim, eu sempre falo disso, tipo, é muito cruel entrar nessa... Até pra quem é terapeuta e tá na melhor das intenções, tal, é muito cruel você falar isso pra um paciente, né? Pra uma pessoa, porque você coloca ela nesse lugar de responsabilização. A culpa é sua. É você que não se perdoa. É você que não fez as pazes com a sua família. É você que não superou seu trauma. É você que não tem força de vontade. E assim, não é. Uma parte é nossa, do nosso, da nossa força, enfim, dos nossos recursos, da gente conseguir, né, fazer isso. Mas a gente não pode responsabilizar totalmente o paciente, né, por causa disso. Ainda mais pelas coisas que eu falei segunda-feira, do contexto social, o quanto influencia, o quanto a raça influencia no nosso cuidado com a saúde, nos sintomas. Então, a gente não tem como responsabilizar 100% a pessoa, né? Existe esse processo de autorresponsabilidade, da gente assumir as rédeas do nosso tratamento, mas que isso venha de nós mesmos e não de alguém que nem conhece a gente direito e tá querendo vir falar
da onde que vem minha dor, né? Eu recebo direct das pessoas me diagnosticando e falando, você não melhorou ainda porque você não quer, você não quis de verdade. Nossa, quantas vezes? Teta Healing, já fiz. Aí a pessoa, mas então você não se abriu de verdade, porque se você tivesse se aberto, você ia se curar. Eu pensando, que prepotência, né? Assim, achar que é isso, descobrir a solução da humanidade. E assim, eu adoro Teta Healing, adoro tudo, essas terapias, adoro, me chama que eu vou. Mas não falando que vai me curar, porque aí eu tô fora. Então, assim, é isso, né? Em relação ao diagnóstico, é complexo, a pessoa precisa estar muito bem preparada para fazer isso. E não é só excluir outras doenças, também falar, tem que excluir as doenças, aí o que sobrar é fibromialgia. Não é o que sobrar. Você exclui outras doenças, mas você tem que avaliar. Você tem que avaliar se essa pessoa dorme, se essa pessoa tem dor generalizada, se essa pessoa tem fadiga. E aí você faz essa avaliação completa, não só excluindo outras doenças. Então, é isso. Agora, rapidinho sobre origens da fibromialgia, né? Não é a minha área de estudo, que a gente chama de fisiopatologia, mas eu acompanho, claro, porque, né, é interessante e tal, e também para o doutorado. Então, assim, hoje, né, o que acontece? Existem algumas hipóteses sobre as origens da fibromialgia, mas tem muitos estudos que mostram que, assim, existe mais de uma origem. Então, por exemplo, tem pessoas que eles detectaram uma diminuição nas fibras, umas alterações nas fibras finas que estão parte do nosso sistema nervoso central que estão nas periferias, né? Até tem aquele estudo do laser e tal, na palma da mão por causa disso. Para quem quiser saber desse estudo laser, tem um vídeo que eu fiz, tá aqui também, tá no canal do YouTube, não vou entrar em detalhes, mas assim, foi um estudo que mostrou que alguns pacientes têm uma alteração, e aí já descobriu, a fibromialgia tem alterações na palma da mão. Não é em todos os pacientes, não é super assim, consenso. Então, são hipóteses. Hipóteses são coisas que ainda não são fatos, são hipóteses. Então, existe uma hipótese que é uma das mais, assim, aceitas, né, que é dessa sensibilização central, que é essa alteração no nosso sistema nervoso. E aí isso explica vários dos sintomas, né? Outras síndromes crônicas também têm esse processo de sensibilização central. E aí vai influenciar o intestino, vai influenciar o sono, vai influenciar o sistema imunológico, tudo. E aí por isso que você entende que é uma síndrome, né? Não é uma doença pontual, é uma síndrome. Pausou? Vocês estão me ouvindo? A Jussi falou que travou. Então, é uma síndrome, né? Que envolve tudo isso. E aí, tem outras também, né? Falando de neuroinflamação, que seria uma inflamação no nosso sistema nervoso, no cérebro. E um estado inflamatório geral do corpo. Mas assim, mais uma vez, ainda não existe um consenso, ainda não assim, todo mundo descobrimos o que está acontecendo. E provavelmente isso não vai acontecer, isso vai ser assim, essas são as possibilidades, né? Não é uma possibilidade. Cada organismo, cada pessoa tem ali alguma coisa envolvida. E aí por isso que esse tratamento, né, ele tem que ser tão individualizado. Porque é diferente de uma infecção que você toma um antibiótico. Cada pessoa tem alguma coisa ali, então tem que ser personalizado, tem que ser individualizado, porque senão você vai tomar uma coisa que não vai agir, porque não é isso que está acontecendo com você, né? Mas assim, de uma maneira geral, existe esse processo inflamatório, né? Existe essa questão desse desbalanço no nosso organismo. E aí vamos para o tratamento, que aí é a polêmica, né? O tratamento... Eu tava lendo alguns estudos falando assim, geralmente a gente vai no médico querendo remédio, né? A gente tem essa cultura, assim, estou com uma doença, vou no médico, ele me prescreve alguma coisa, eu tomo e eu melhoro. Então essa é a lógica da medicina convencional.
né? Convencional sim, medicina moderna, porque lá antigamente, medicina chinesa, medicina ayurvédica, como falaram aqui, né? Que já são assim milhares e milhares de anos, não era assim, né? Era um olhar mais completo para o ser humano, para o organismo, para, né, vários aspectos, e a gente trata o ser humano, a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa. Então, assim, nessa medicina mais moderna, né, ocidental, é assim, a gente vai no médico, passa um negócio, toma, acabou. Só que para muitas doenças isso não funciona, né? Até se você vê as doenças mais aí comuns, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, o remédio ele ajuda, mas precisa ter uma mudança de hábitos, né? Para você realmente ter saúde. Porque senão você fica só tapando buraco, só tapando buraco, só tapando buraco. E ali a causa da doença continua ativa. Então demanda da nossa parte, aí sim, uma ação nesse sentido, né? De mudança, que também não é fácil, também precisa de ajuda, muitas vezes apoio psicológico e tal. Mas para que a gente consiga atuar na origem das doenças, né? Então, na fibromialgia, não existe hoje nenhum medicamento padrão ouro. Que é esse padrão ouro? É um medicamento que a gente fala, nossa, esse aqui é top. Não existe isso na fibromialgia, não existe. O que existe são alguns medicamentos que tiveram algumas evidências em alguns estudos científicos que podem ajudar alguns pacientes. Então, assim, o nível de evidência que a gente tem hoje para tratamento medicamentoso da fibromialgia é muito ruim. E ainda assim, quando você chega no consultório, a primeira coisa que o médico faz é te prescrever 1, 2 ou até mais medicamentos, né? E a gente sabe que isso não resolve para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas ajuda muito, resolve, né? A pessoa fica bem e tal. Mas a gente sabe, né? E assim, até em termos de estudo científico, essas porcentagens de pacientes que realmente melhoram com o tratamento medicamentoso, longo prazo, ficam bem, se reabilitam, é muito baixo. Se não, tava todo mundo bem, né? E a gente sabe que não tá todo mundo bem. Porque às vezes a pessoa fala, o medicamento me ajuda na dor, mas a pessoa vive mal, vive sem, assim, felicidade, sem realização. E eu sou muito da linha de que a gente não está aqui para sobreviver, a gente tá aqui para viver. E muitos desses medicamentos, eles garantem a sobrevivência. Mas eles não devolvem, né, a vida. Eles não devolvem a felicidade. E aí, assim, aqui eu tô falando de dados científicos. O que se sabe hoje? O primeiro passo do tratamento é a conexão do médico com o paciente. É o paciente se sentir ouvido, se sentir validado, ter a sua experiência validada, né, ter a sua dor reconhecida. Então, esse já é um primeiro passo do tratamento, que a gente sabe que é difícil acontecer, né? Mas esse já é um primeiro passo. E aí, né, depois disso, o que é recomendado? E aí, assim, ó, vou falar de uma recomendação que é da Liga Europeia, que é um grupo com profissionais de mais de 15 países, de mais de 10 especialidades diferentes, que se reúnem para estudar, assim, muito tudo que está falando sobre uma doença. Então, é um estudo muito complexo que é feito. E aí eles emitiram essas recomendações, que o começo, né, envolve uma educação do paciente em relação à dor. Então, a gente precisa aprender sobre a relação com a dor, aprender mais sobre a nossa condição e aprender estratégias de lidar com a dor, de perceber, quando acontece isso, eu sinto isso. Existe toda uma área, assim, de estudo sobre essa relação com a dor, que todo paciente que tem dor tinha que, antes de tudo, ser informado, ser educado sobre isso, ser informado sobre isso, né? E aí, beleza, já são duas coisas que a gente sabe que na prática acaba não acontecendo. E depois disso, a atividade física é a recomendação mais ampla e mais eficaz para todos os pacientes. Então, antes de entrar com qualquer tipo de medicação, o ideal seria começar algum tipo de atividade física, né? Às vezes, né, como existem muitas doenças associadas,
precisa de medicação, não tem o que fazer. Então, às vezes a pessoa tá meio resistente até com a medicação, não quero tomar remédio e tal. Mas às vezes precisa, principalmente para tratar a questão emocional, quando tem um quadro de ansiedade muito grave associado, depressão, para a pessoa conseguir ter o ânimo, né, de fazer alguma atividade, de se engajar. E aí, beleza. O tratamento medicamentoso, ele é válido, ele é importante, porém, depois de uma avaliação mais completa do paciente, para ver... Eu já fui em médico que nem me perguntou nada e me prescreveu 2 antidepressivos, me prescreveu pregabalina, me prescreveu 2 antidepressivos. Será que eu precisava mesmo daquilo tudo? Ou será que não dava para eu tentar alguma outra coisa? Porque naquele momento... eu não tava com essa demanda tão urgente, eu conseguia fazer outras coisas, né? Mas o médico não se interessou, assim, em saber e fazer essa avaliação, porque dá trabalho, né? Dá trabalho ouvir, dá trabalho pensar junto com o paciente. Então esse seria o ideal. E aí o que eles falam não dando certo isso, né? Atividade física, você tentar educar o paciente, de repente procurar algum tipo de grupo de apoio. Aí sim, né, você entra com um tratamento medicamentoso individualizado, com a terapia psicológica, apesar de que eu acredito que a terapia psicológica tem que ser inicial mesmo, né? Aliás, para todos, né? Todos façam terapia. Então seria isso, assim, né, de tratamento. Das recomendações mais gerais. Mesmo porque muitos dos medicamentos trazem junto muitos efeitos colaterais que às vezes acabam complicando a vida da pessoa, né? E aí, por exemplo, um dos efeitos colaterais extremamente comuns são esses relacionados à sexualidade. Perda de libido, ressecamento, né? Então atrapalha muito a vida sexual da pessoa. Mas... quem disse, né, que a medicina está preocupada com a vida sexual das mulheres? E aí é outro aspecto, né, que se o homem perde a capacidade de, né, ter ereção, nossa, pelo amor de Deus, precisa tratar isso, tal. Aí a mulher fala, não estou conseguindo fazer sexo, não tenho libido. Normal, você tá com dor, normal. Então, assim... é uma coisa negligenciada também, que é importante pra mulher, é importante a gente ter essa vida sexual ativa, livre. Então, assim, muitos problemas, né, no geral, com esse tratamento proposto aí pelas pessoas. Então, assim, o ideal seria essa avaliação mais individual. Agora, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, porque no tratamento eu sei que sempre tem um monte de perguntas, a gente já falou que ia falar. Me perguntaram aí como que eu trato fibromialgia, né? Pilares pra mim do tratamento. Atividade física, que nem sempre consigo fazer. No momento eu tô passando por uma fase muito difícil. Mas de fato, assim, pra mim, em termos de melhorar a dor, não tem nada que se compare com atividade física. Pra mim é o que mais alivia dor, intensidade de dor mesmo. E aí eu faço yoga... e assim, tem vários níveis, né, de atividade. Tem atividades que são só um alongamento, uma caminhada, alguma coisa bem acessível que qualquer pessoa pode fazer, né, algum alongamento leve, alguma coisa. Então, esse é um pilar, assim, super importante, super importante. Outro pilar é a parte psicológica, né, e eu tô sempre envolvida aí com alguma coisa de autoconhecimento, de aprender a lidar com as emoções. Tenho feito terapia, como eu já falei com vocês, com a Mariana, deixei o contato dela também. E ela é especializada em dor, então assim, é muito bom, é muito importante, melhora muito a qualidade de vida. E é uma bola de neve, né? Porque melhorando a qualidade de vida, melhorando o seu emocional, você consegue fazer mais atividades, você fica mais realizada. Em algum momento você melhora seus sintomas, né? Você se sente mais disposta, você passa a se entender melhor, a fazer escolhas melhores. Então, assim, uma coisa tá muito ligada com a outra, né? Um outro pilar para mim hoje, muito importante, que não existe tanto estudo sobre, não tem tanta evidência, né? Mas que eu faço, é em relação à alimentação. Então, tem algumas evidências mostrando
que tem dietas que melhoram sintomas, né? Dietas menos inflamatórias, dietas sem glúten, muitas dietas vegetarianas também, né? Tem estudos que mostram isso, mas não é uma coisa super, assim, estudada. E aí eu vou entrar num tema que é assim, hoje, né, a gente tem um grande domínio da indústria farmacêutica na medicina, porque é da onde vem o dinheiro, é da onde vem o investimento para pesquisa. Então a indústria farmacêutica não vai patrocinar um estudo de cúrcuma, um estudo de alimentação, que as pessoas podem fazer, podem plantar em casa, comer e melhorar. Ninguém ganha dinheiro com isso. Então, assim, tem que ter esse filtro também de saber que nem tudo tem estudo científico. Então, assim, eu sou muito a favor da ciência, eu sou extremamente a favor de evidências, mas eu sei que algumas coisas têm um viés, tem alguma coisa aí que acontece, né, que impede. Então, estão perguntando de alimentação de suplemento, né? Eu faço suplementação, sim, varia muito, né, mas existem alguns suplementos aí que são legais, como magnésio, como a coenzima Q10, que tem estudo mostrando melhoria de fadiga. Cúrcuma é uma coisa que eu uso, que é uma raiz maravilhosa, que já é usada há milênios, né, para tratar inflamação, e que eu uso também. Vitamina D é uma coisa super importante, né? Existem protocolos, por exemplo, de vitamina D, protocolo Coimbra, né, para pessoas que têm doença autoimune, que também não tem super estudo científico, mas tem muitos relatos de pessoas que melhoram com esse protocolo. Pessoas que têm doenças autoimunes e conseguem entrar em remissão com o protocolo de vitamina D, que também vai envolver algumas mudanças alimentares, também, né, vai ter alguma coisa assim. Então, assim, eu sei que é um terreno bem complexo, né, da gente saber o que faz, o que é confiável, o que não é. Então, assim, a princípio, minha recomendação é, vamos com calma, né? Vamos com calma na suplementação. Não adianta suplementar com a enzima Q10 se a sua alimentação está completamente desbalanceada. Não adianta. Tem essa aí do suco do extrato de cenoura também, esse tratamento que eu já vi muita gente falar. Eu nunca fiz, eu também nunca fiz protocolo Coimbra, mas eu ouço as pessoas falando, né? Agora, se eu tiver que escolher entre um tratamento extremamente agressivo, medicamentoso e um protocolo de vitamina D, com certeza eu vou escolher o protocolo de vitamina D. Mas aí também é uma filosofia de vida minha, né? Eu sou muito assim da linha de o nosso corpo tem a capacidade de se regenerar, o nosso corpo tem a capacidade, né, de melhorar, e a gente pode ajudar que isso aconteça de uma forma mais natural. Então, o meu tratamento é feito assim, eu acredito muito nessa linha. Aí falaram, fibromialgia não é inflamatória, né? Não é uma doença inflamatória, mas existe um processo inflamatório relacionado muito intenso. E a inflamação, ela é responsável por várias doenças crônicas, né? Inclusive doenças cardiovasculares, inclusive alergias, até processos de ansiedade e depressão. Então, assim, a inflamação é algo que a gente precisa conhecer e combater com a nossa alimentação, né? Como eu estava falando, industrializados, substâncias, né? Aditivos químicos, muita gordura, muita fritura, muito sal, muito açúcar. O açúcar é um veneno, né? Uma coisa extremamente inflamatória. Eu como açúcar porque eu não consigo parar totalmente de comer açúcar, mas assim, eu não como açúcar refinado. Às vezes eu como um doce, alguma coisa, mas eu sei que é importante ter esse olhar aí, né, pra nossa alimentação. E a alimentação, inclusive, é uma coisa que falaram de dinheiro aí, é uma coisa que não vai, assim, ter um investimento tão grande, porque a alimentação não inflamatória é uma alimentação natural, uma alimentação baseada em verduras, em legumes, em grãos, em frutas, né? Então não precisa, assim, desembolsar um super dinheiro em um monte de comidas exóticas, tal. É o básico, é a comida simples, a comida da natureza mesmo, né? É uma coisa que pode ajudar muito. Claro que para isso precisa de
um pouco de orientação, mas assim, a gente consegue, né? E aos poucos, vendo na internet, acompanhando alguém que fala sobre isso. Então, essa alimentação anti-inflamatória é algo que pode ajudar muito, né? E tá tudo caro mesmo, né? O sacolão tá muito caro, mas a carne também tá cara, os industrializados também tá caro. Então, se a gente tiver que escolher, dá pra gente fazer, às vezes, alguma escolha que favoreça mais aí a nossa saúde, né? Cuidar do sono é uma coisa muito importante pra mim no meu tratamento, principalmente assim, sem medicação, né? Com mudanças de hábito mesmo. É que muitas coisas não vão ter um custo tão alto, mas vai ter um custo do nosso esforço. Um custo, assim, de dar trabalho, de ter que criar esses novos hábitos, né? Então, se afastar um pouco do celular à noite, antes de dormir, que agita a cabeça, atrapalha o sono. Cuidar do ambiente que a gente vai dormir, não comer certas coisas antes de dormir. Então, essas coisas também contribuem com o sono. E pra mim, o sono, assim, é fundamental. Pra mim, o sono é, tipo, tudo. O dia que eu não durmo, eu tenho um péssimo dia no dia seguinte, tenho dor. Então, isso que a Jussi falou também é muito importante. O medicamento é importante, ajuda, mas em longo prazo causa muitos prejuízos, né, para os nossos órgãos. Então, é algo que a gente tem que estar sempre acompanhando com essas outras intervenções, né, junto com isso. Junto com a medicação, junto com as terapias e tudo mais. Outras coisas, rapidamente, né, que eu faço em termos do meu tratamento, que eu considero meu tratamento. A terapia, com a psicóloga e tudo mais, faz parte do meu tratamento. E assim, quando eu penso em tratamento, eu não penso só em tratar a fibromialgia. Eu penso em me tratar. O que eu vou fazer para cuidar da Lívia como um todo? A Lívia não é só a fibromialgia. A Lívia é várias outras coisas. A Lívia é uma complexidade de coisas. E eu tô tratando essa complexidade, né? Então, na minha terapia, eu trato de várias questões aqui pra mim. E aí estão falando, né? Novos hábitos mexem com o nosso psicológico. Exatamente. Implementar novos hábitos mexe muito. Por isso que ter esse processo de autoconhecimento, de terapia, né? Na medida do possível, começar esse olhar, ajuda também. Porque aí a gente vai fazendo mudanças aos poucos, a gente vai fazendo mudanças dentro dos nossos limites. Mas algumas mudanças, assim, não tem como fugir, né? Tem que ser feitas. Mas é isso, saber como fazer. Saber fazer de um jeito amoroso, saber fazer de um jeito não punitivo, né? Tipo, não sua merda, você não foi na academia. Tipo, hoje eu não consegui, mas eu vou porque é importante pra mim. Eu quero comer melhor porque eu quero cuidar do meu corpo, eu quero, né, cuidar de como eu sustento meu corpo. Então, assim, é um processo. Aí eu vou falar da cannabis. Eu já vi que perguntaram aí, né? E assim, hoje é algo que está fazendo muita parte do meu tratamento também. Principalmente meu tratamento da ansiedade. E o que aconteceu, né? Eu comecei a tratar cannabis. Eu já tinha usado cannabis em outros momentos na minha vida. E aí tem uns 2 anos que eu comecei um tratamento com canabidiol. E aí a partir daí eu comecei a me aprofundar assim nesses estudos em relação a cannabis, porque existe muita desinformação também, né? Então, assim, rapidamente, a cannabis é uma planta, né? Uma planta, tipo manjericão, tipo orégano, é uma planta que tem diversas substâncias. Uma delas é o canabidiol. Então, o canabidiol não é cannabis, o canabidiol é uma das substâncias dessa planta. Essa planta tem mais de 100 substâncias. Então, tô falando que é caro, né? Vou chegar lá. Porque na farmácia, né, assim, o que aconteceu? A Anvisa autorizou o canabidiol. Mais uma vez, a indústria, de alguma forma, quer ter lucro com isso, certo? Então, o que acontece? No Brasil, eles autorizaram um medicamento de ser produzido e vendido em farmácia, que é R$ 2.500. Porém, existem várias associações pelo Brasil inteiro que plantam, que cultivam essa planta, porque é uma planta, gente, é uma planta. E aí, tem um medicamento muito mais acessível. Então, se você procurar associações, né, você consegue procurar a Abrace. A Abrace é a associação que tem autorização para cultivar no nosso país.
Gente, não é uma fortuna. Ou presta atenção no que eu tô falando. Na farmácia é um medicamento industrializado, que está ali e tal. E aí, óbvio, a indústria quer patentear, quer ganhar dinheiro. Agora, existem essas associações que muitas vezes, inclusive, apoiam pessoas que não têm recursos, porque tudo começou com o movimento das mães que tinham filhos com epilepsia e que a cannabis é um dos melhores tratamentos para crises epiléticas, né, para convulsões. Então, essas mães começaram a lutar pelo direito desses filhos de se tratarem com cannabis, porque a cannabis foi proibida por uma questão totalmente política, né? Assim, é diferente de outras drogas, é diferente de crack. E aí, enfim, tem todo um contexto aí histórico da proibição da cannabis. E antes dessa proibição, a cannabis já era usada. Se você vê os livros de farmácia de 200 anos atrás, 100 anos atrás, tinha cannabis lá, com o tratamento para diversas doenças. Só que aí por vários motivos, conservadorismo, preconceito, um monte de coisa, não pode. Eu já vou falar sobre a eficácia, tá, do tratamento. Só que o que acontece? O tratamento com cannabis, ele não é um tratamento simples, ele não é um tratamento assim, tomei, tirou minha dor. Não é assim que funciona. A cannabis, ela é um tratamento extremamente complexo, que é muito individualizado, a dose varia muito, então assim, precisa ter alguém te acompanhando para você ajustar. Então, por exemplo, eu tomo do mesmo óleo, eu tomo 2 gotas, a minha irmã toma 5. A minha irmã toma 5 2 vezes por dia. Então varia muito, porque cada sistema, a gente tem um sistema dentro do nosso corpo que se conecta com a cannabis, né? Inclusive ele se chama sistema endocannabinoide. É a nossa cannabis interna. E aí, por exemplo, o canabidiol é uma substância isolada. Nas associações, a gente tem acesso ao óleo completo, com o extrato completo da planta. E aí não vai ter só canabidiol. Vai ter canabidiol, vai ter THC, que é uma outra substância importante. Vão ter várias outras substâncias que juntas elas vão ter um efeito muito melhor do que o canabidiol isolado. Então, o meu óleo, ele é... Então, o que está acontecendo, né? Eu tô entrando para um movimento de cultivo, para tentar começar a cultivar e produzir o meu próprio óleo, que é isso que essas mulheres fazem, né, nesse movimento aí da cannabis. Mas isso é complexo, né, envolve, assim, aprender, envolve estudar, mas existem muitas pessoas que estão indo pela linha do autocultivo para produzir o seu próprio medicamento. As que não querem fazer isso, elas vão fazer pela associação, por exemplo, que aí a associação faz esse trabalho de cultivo e de, né, preparar o medicamento e tudo mais. Mas é um tratamento que você precisa se engajar. Então, por exemplo, as pessoas estão falando, tô tomando 22 gotas, tomei 40. Gente, isso não é referência, porque depende da dose, da concentração do óleo. Então, tem óleos que são mais diluídos, e aí a pessoa toma 40 gotas por dia. Eu tenho um óleo que é extremamente concentrado. Se eu tomar 40 gotas por dia, eu desmaio. Então, assim, é isso que eu tô falando. Para fazer esse tratamento, a gente precisa se informar muito, a gente precisa ler, a gente precisa assistir coisas, a gente precisa conhecer um profissional que entende disso. Não adianta só te prescrever o medicamento e aí você toma e não funcionou. Às vezes demora meses para você conseguir ajustar. E tem todo um processo envolvido de ativar o nosso sistema endocannabinoide, de melhorar a nossa alimentação para melhorar a absorção desse medicamento no nosso corpo. Então, assim, são muitos fatores envolvidos. E a cannabis, ela não é assim, eu vou tomar para tirar minha dor. Eu vou tomar para regular o meu organismo, para aos poucos eu conseguir melhorar meu sistema imunológico, melhorar meu sono, melhorar minha ansiedade. E, por exemplo, o canabidiol é um produto que é mais famoso, né? Mas o THC, que é outra substância, é quem mais ajuda na dor. Então, assim, às vezes a pessoa toma um canabidiol, nem sabe muito bem ali o que tá acontecendo, o que é aquilo. E, na verdade, ela precisa de outra coisa. Ela precisa de um canabidiol associado com um THC.
E isso que eu tô falando, óbvio que é muito complexo. Para quem não é da área da saúde, é grego, né? O que é isso? Canabidiol, THC, o que são essas substâncias? Por isso que eu falo, é importante ter acompanhamento de alguém. E aí as associações tornam esse tratamento mais acessível. Eu fiz uma live aqui, tá, né, falando só sobre cannabis com a Daisy, tá aqui no meu feed. E a Daisy, ela, se eu não me engano, ela teve um ano aí que ela comprou um óleo da Brás, que era uns R$400, que durou um ano. Então ela gastou R$400 num frasco que durou 12 meses. Se você distribuir isso, não ficou caro. Né? Óbvio, tem gente que não vai ter dinheiro para entrar para associação, para comprar. E aí, por isso existe esse movimento de tentar incluir isso de alguma forma no SUS. Ou por isso que tem muitas pessoas que não têm acesso, né, não têm dinheiro para comprar e começa a fazer o autocultivo. Só que assim, o autocultivo não é permitido pela lei. Então existe todo um processo aí, né, de muito complexo das pessoas começarem a cultivar. Porque tem, né, uma mãe que tem um filho com epilepsia, que não tem dinheiro para importar o óleo e tá vendo o filho ali ter 40, 50 convulsões por dia. O que essa mãe vai fazer? Tá nem aí se não é legalizado. Eu vou plantar e eu vou dar pro meu filho. E foi isso que aconteceu. Então as pessoas começaram a se engajar nesse movimento para isso, para conseguir ter esse direito de ter acesso a um medicamento que é uma planta e que tá proibida e que é tão caro, né? Que a indústria faz ficar tão caro. Então, enfim, assim, trazendo um pouquinho da complexidade do que é o tratamento com a cannabis. Então, assim, toda vez que alguém fala, tomei e não adiantou nada, tem 1000 perguntas para se fazer. Como você tomou? Que acompanhamento você fez? O que você fez junto com isso? Qual era a composição do óleo? Qual era a concentração do óleo? Assim, não é igual, tomei uma Neosaldina, não passou a dor. Não. Então, assim, se você quer fazer tratamento com cannabis, você tem que saber que você tem que estar disposta a se envolver nesse tratamento. Aprender mais sobre isso, achar um profissional que entenda, que faça esse acompanhamento. Tem várias pessoas aqui, tem páginas incríveis sobre cannabis. Eu vou postar a live, eu vou deixar salvo algumas pessoas que vocês podem seguir para aprender mais, para ter acesso, né? Eu não conheço a associação no Distrito Federal, mas se você procurar na Abrace, eles fazem o Brasil inteiro. E aí, né, a partir da Abrace, você consegue achar também as associações locais que existem, por exemplo, no Rio, São Paulo, tal. Aí estão falando aqui, né, a minha reumato-terapeuta desaconselharam a cannabis no primeiro momento. Muitas vezes os profissionais são contra, porque falam, não tem evidência. Gente, não tem evidência porque foi um medicamento proibido. As pessoas são proibidas de fazer estudo. É por isso que não tem evidência. Mas, às vezes é um preconceito, sabe? Porque, assim, não existe tanta evidência científica, mas na prática tem muita gente tratando com cannabis. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, gente, tem um universo de gente tratando com cannabis. Ansiedade, tratando até dependência química, câncer, Alzheimer, epilepsia, dores, insônia, doenças inflamatórias, doenças autoimunes. Então, assim, é uma coisa tão ampla, uma coisa tão maravilhosa, que, né, na minha opinião, vale a pena a gente se apropriar desse conhecimento. Mas, como eu falei, não é um caminho tão simples, é um caminho de bastante dedicação. E é isso, né? Médico quer vender remédio de farmácia. Realmente, essa infelizmente é a verdade. E às vezes não é nem por mal, né? Às vezes é por causa da própria formação. Então, na nossa faculdade, né? Eu estudei farmácia na USP. Ninguém nunca falou sobre esse sistema endocannabinoide, né? É um sistema no nosso organismo, é um sistema como o nosso sistema imunológico, como o nosso sistema digestivo, como o nosso sistema linfático. É um sistema que existe em todo o nosso corpo e que, por preconceito, não é falado e não é estudado. Então, assim, na formação da maioria não, na maioria não, 100% dos profissionais de saúde do nosso país, não existe o estudo sobre
esse sistema. Então a pessoa tem que depois ter o interesse de ir lá e pagar um curso a mais para estudar cannabis. E graças a Deus tem muita gente fazendo isso, tem muita gente. Tem até um curso da Unifesp que é gratuito. E aí tá lá no YouTube, né, no canal deles, com um monte de especialista falando sobre cannabis, um curso maravilhoso, que inclusive eu já fiz, tô fazendo de novo. E aí perguntaram por que a indústria não resolveu produzir medicamentos à base de cannabis, né? O que acontece? A indústria ganha dinheiro com medicamentos patenteados. O que é isso? Ela vai lá, cria uma molécula, né? Sintetiza um produto, e aí patenteia, e aí ela tem o direito sobre aquela molécula que ela criou, que é dela. A cannabis é um fitoterápico. E fitoterápico não pode ser patenteado, porque ninguém criou, né? A natureza criou esse medicamento, não a indústria. Então não tem como você patentear, ou seja, você não consegue cobrar muito caro, você não consegue lucrar muito com isso. Então o que eles fazem? Isola o canabidiol, faz uma alteração, muda, sei lá o que lá, e aí quer cobrar R$2.500. Eu não conheço Camila Viriato, vou pesquisar. Depois eu vou deixar o site aqui, gente, do curso, tá? Da cannabis, tá? Vou deixar tudo bonitinho pra vocês. O canal chama Move Recan. É meio difícil de achar, mas eu deixo pra vocês. Então, assim, tem toda uma complexidade envolvida com essa questão da cannabis. Tem uma desinformação. E, por exemplo, como não é legalizado, muitas pessoas acabam comprando um óleo meio, assim, né? Às escuras. Tipo, viu uma página que vende, alguém ofereceu... E aí você não sabe se esse óleo é de qualidade, você não sabe se é cannabis mesmo que tem ali. Por isso que é legal ir pelas associações, porque aí você garante a qualidade do que você tá tomando. Porque senão você compra um negócio de qualquer pessoa que pode não ter nada ali, pode ter até coisas prejudiciais para a saúde, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque ainda não é legalizado. Então as pessoas vão agindo assim, né, pelas beiradas para conseguir fazer. Então, assim, eu tenho feito esse tratamento, já tem um tempo, assim, que eu tô ainda em ajuste de dose, eu tô melhorando, né? Me falaram, a Carolina Dantas eu conheço, sim. Ela é especialista em cannabis, né? Conheço, assim, nunca falei com ela, mas conheço. Aí falaram alguém aqui, eu tomo 4 gotas, se eu aumentar, eu tenho tontura. Então, vê como é muito individual, como é muito, né, depende da dose, depende de um monte de coisa. Então, enfim, tem que ir com calma, né? Ó, a Erika tomou e capotou. Provavelmente a dose foi muito alta, então geralmente o tratamento começa com doses bem pequenas mesmo, porque a gente, né, precisa ver como cada pessoa reage ao tratamento, né? E aí falaram, a gente conhece os efeitos colaterais do uso contínuo de cannabis. Eu não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. A gente não conhece muito os efeitos porque, como eu falei, é proibido, então não se pode estudar. No Brasil não se pode fazer estudo, né? Agora parece que tem algumas coisas, mas assim, muitos anos os Estados Unidos ficou parado, travado com estudo. E aí, não... Tem um país que estuda muito cannabis, agora eu esqueci, gente, que é onde surgiu, inclusive, toda a descoberta, assim, da cannabis foi lá, e agora o Fibrofog aqui me tirou da cabeça, mas... não vou lembrar. Mas, enfim, assim, de efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais são mínimos, comparado com medicação. Então, às vezes a pessoa fala, Israel. Isso, foi em Israel, obrigada. Que surgiu toda essa história, um pesquisador de lá. A Holanda e o Uruguai estão adeptos da cannabis, mas em Israel eles têm um estudo de muitos anos já, professor Michelin. Isso mesmo, ó, temos pessoas bem engajadas na cannabis. E aí... Todo mundo falando Holanda. Enfim, e aí... Esqueci o que eu tava falando. Deixa eu ver. O
O que eu tava falando, gente? Não sei. Mas enfim. Lembrei dos efeitos colaterais. E aí, os efeitos colaterais que acontecem? As pessoas têm esse discurso de a gente não sabe o que pode causar, então melhor não tomar. Só que, gente, a gente sabe que medicamento alopático causa danos e toma mesmo assim. Então, assim, a pessoa fala, não quero fazer mal pro meu corpo, mas come um monte de industrializado, gordura, não faz exercício, toma tarja preta, toma um monte de anti-inflamatório analgésico que a gente já sabe que causa dano no fígado, dano no rim. Tem gente que tem insuficiência hepática por causa de uso exagerado de medicação. Então, assim, o que a gente sabe o que a gente está fazendo hoje causa danos. A cannabis, ela tem indícios de ser muito menos prejudicial. Tem estudos incríveis feitos com cannabis que mostram, assim, efeitos colaterais mínimos. Agora, beleza, tem que ter cuidado em adolescente, tem que ter cuidado em predisposição a alguns tipos de psicoses, né? Mas isso tudo, assim, são cuidados muito específicos. Em geral, a cannabis tem efeitos colaterais muito baixos. Até no dia a dia, né? Ela melhora tudo. Ela melhora vários dos nossos sistemas. Aí saiu um estudo falando que a fibromialgia talvez seja autoimune, né? Que eu falei, um estudo super inicial, muito interessante, porém ainda, né, não dá para generalizar. Beleza, se for autoimune, o que a indústria vai querer fazer? Tacar a medicação, tacar imunossupressor. E aí a gente entra de novo nesse ciclo da doença, sendo que hoje a gente sabe que existem várias estratégias para controle de doenças autoimunes de uma maneira mais natural, mudando a alimentação, mudando o estilo de vida, fazendo tratamento com cannabis. Então, assim, né, eu sou muito a favor da gente fugir de ser refém desses medicamentos. Eu tomo medicamentos, eu tenho hipotireoidismo, autoimune, eu tenho que fazer reposição hormonal, eu tomo medicamento, porém eu tomo medicamento necessário e eu tento, na maioria das vezes, ajudar meu corpo a se recuperar. Eu fiz um exame esses dias, esses tempos, pro trato urinário, que eu tava com algumas questões, eu tive muitos problemas depois disso. Tive alergia, tive um monte de coisa, eu tive que tomar remédio, tive que tomar antibiótico, tive que tomar antialérgico. Mas assim, ao mesmo tempo eu tava ali com meus olhos essenciais, eu tava, tentando entender o que tava acontecendo. Mas é um processo, né? É um processo da gente se reeducar no nosso cuidado com a saúde. Como que a gente se reeduca, como que a gente aprende, né? A cannabis era uma coisa que eu já conhecia, só que eu não conhecia nada desse universo do ativismo medicinal, né? Dos estudos. Eu tô estudando isso faz 2 anos. E assim, nossa, olha isso que eu descobri, olha isso que eu conheci. Conversei com algumas pessoas, chamei pessoas para fazer live aqui. Tô aprendendo também, porque ninguém nunca falou sobre isso, né? O canabidiol saiu da lista das substâncias proibidas da Anvisa faz pouquíssimo tempo. Acho que foi em 2018, se eu não me engano. Aí as pessoas começaram a trazer esse tema pro Brasil. Por quê? Porque aí vai dar para ganhar dinheiro com isso, né? Então, óbvio, existe esse olhar da indústria que a gente não tem como negligenciar. E a questão não é que, eu não vou tomar medicamento, mas eu quero ter o direito de escolher. Eu quero ter o direito de escolher que se existe um medicamento que pode tratar isso, eu quero ter acesso a isso. Que é o que as mães com crianças com epilepsia fazem. Os tratamentos alopáticos, né, de medicamento sintético para epilepsia não são eficazes, né? Em muitos casos não são eficazes. E aí a mãe fala, eu preciso achar um tratamento que faça meu filho parar de ter convulsão. Imagina 40 convulsões por dia. É uma coisa que enlouquece, né? Enlouquece a criança, causa prejuízos e enlouquece a mãe. E aí a mãe descobre que existe um medicamento que pode ajudar, mas ele tá proibido. Ou ele querem cobrar R$2.500 na farmácia. Então, assim, é muito sobre essa autonomia da gente poder ter o direito de escolher o que a gente vai fazer, né? E eu ainda estou aprendendo muito sobre isso, eu ainda estou estudando muito sobre cannabis, mas tudo que eu vejo é extremamente positivo.
dá muita esperança, né? E aí não só para fibromialgia, para muitas doenças que não tem tratamento eficaz hoje. Então, assim, eu não tenho como falar de tratamento para vocês e não citar isso, porque é uma coisa que tá muito presente na minha vida. Oi, Ju! É uma coisa que tá muito presente na minha vida e que tem sido muito bom e que eu acho que, assim, faz parte, assim, do meu dever compartilhar esse conhecimento que é tão cheio de desinformação, mistério, preconceito, né? Então, assim, eu não sou a super especialista nisso. Eu tô compartilhando um pouco da minha experiência, então, assim, procurem especialistas. Em breve eu vou me tornar uma especialista, tô estudando muito, mas ainda estou aprendendo, né? E aí existem médicos que já trabalham com cannabis há 10 anos. Então a gente vai vendo que, assim, já existe gente fazendo isso há bastante tempo e tendo resultados muito bons, né? A dor realmente é difícil. A dor da fibromialgia é muito difícil, sim, mas existe uma forma de melhorar. E aí, se você melhora a fadiga, se você melhora seu intestino, se você melhora seu sistema imunológico, sono, ansiedade, o peso fica menor, né, dessa dor. A sua dor vai melhorar um pouco também junto com tudo isso. E como eu falei, pra mim hoje, assim, ajuda pra mim nos sintomas, mas ajuda principalmente na minha ansiedade. Então, assim, hoje o meu tratamento de ansiedade principal é a cannabis. E é maravilhoso, assim, eu nunca tomei ansiolítico, né, controlado, por uma opção minha. E aí, hoje com a cannabis, assim, até eu tive um pouco de resistência de começar o tratamento, do tipo, não quero tomar nenhum tipo de medicação, eu quero regenerar meu corpo. Aí eu falei, bom, né, é uma planta, é uma coisa natural, é uma coisa... E qual que é a diferença do sintético e do natural, né? O sintético é uma molécula muito diferente para o nosso corpo, é uma molécula muito estranha, por isso que causa tantos danos, né? Geralmente as coisas que vêm, assim, da natureza, né, fitoterápicos, são moléculas muito mais complexas, né, que se encaixam muito melhor no nosso organismo, né? O nosso organismo, né, humano é perfeito, a natureza é perfeita. Toda essa criação da vida e essas coisas foram feitas para se encaixar. Então, assim, eu sou muito adepta de tratamentos fitoterápicos, né, que não são isentos de risco. Então, tipo, você não pode tomar qualquer planta, tem que ter um acompanhamento, tem interação medicamentosa, tem várias questões. Mas, em geral, ajudam muito mais seu corpo a se recuperar, né, a desenvolver essa independência, essa saúde plena, muito mais do que um medicamento alopático, que vai ser importante, vai te ajudar, mas em muitos casos é tapa-buraco. E aí, por isso que eu falo, ótimo, se a pessoa tem depressão, ela tem que se tratar, ela tem muitas vezes que tomar mesmo um medicamento. Mas, gente, tem umas amigas entrando aí na live agora, passou dos 45 do segundo tempo já, né? Então, assim, você tem que tomar, né, medicamento e tal, mas você tem que saber que outras ações junto com isso. Pra gente atingir saúde, né? Não só pra gente minimizar sintoma, sobreviver, como eu falei, e sim pra você atingir saúde, qualidade de vida. E muitas vezes fazem a gente acreditar que não, você tem que se contentar com pouco. Vai reclamar? Tá com dor e quer reclamar que tá sem libido? Quero reclamar sim. Eu tenho direito de me sentir bem, eu tenho direito de querer coisas a mais pra mim. Eu não preciso me contentar com o mínimo, com migalhas. Não, a gente tem direito de ter saúde, a gente tem direito de ter realização, tudo. Então, assim, que a gente lute por isso, sabe? Eu luto muito por isso que eu sou muito... Esse discurso natureba, né? É muito a minha filosofia de vida. Às vezes falam que eu sou anti-medicação, né? Eu não sou anti-medicação, eu sou farmacêutica. Eu reconheço, assim, né, o avanço que a gente teve em termos de saúde por causa dessa medicina moderna. Mas eu sou muito a favor da vida, eu sou muito a favor da vida plena, sabe? Da vida em todos os aspectos.
E não é que a gente vai... Ai, até me desconcentrei agora, gente. Eu não sei quem é que falou aí, tipo, fibromialgia tem cura, mas acho que não deve estar acompanhando minha live, né? Porque é totalmente contrário, assim, a minha linha de raciocínio, por inúmeros motivos que eu já falei aqui na live. Então, assim, só voltar lá um pouquinho e acompanhar o tema, que tá meio discrepante, assim, do que eu tô falando. Mas, enfim, é isso. Eu acho que... É isso que eu queria falar pra vocês. Então, assim, busquem informação, façam isso, assim, de ver as alternativas, enfim, tudo isso que eu já falei, né? E aí a gente vai melhorando, a gente vai se ajudando. Outra coisa da cannabis, assim, né? Só a última coisa, até fechando esse raciocínio, as coisas não funcionam iguais para todo mundo, né? Então, pode ter gente que não vai se adaptar com a cannabis. Acontece. Então, assim, não é que é a solução para tudo. Não. É uma possibilidade que está aí ao nosso alcance, né? Sem a gente saber muitas vezes. Então, mas não vai funcionar para todo mundo. E aí, assim como as outras terapias, né? Assim como as outras terapias. Então, a gente tem que achar esse nosso caminho também. Esse nosso caminho de o que eu me adapto melhor, que tipo de terapia eu gosto, que tipo de exercício eu gosto, que tipo de alimentação vai ser, né, tem mais a ver comigo. Tem uma coisa que eu não falei também, que é toda uma questão espiritual, que as pessoas falam, fibromialgia espiritual e tal, né? Tipo, também sou totalmente contra esse discurso. Mas cada pessoa também tem a sua espiritualidade, que também compõe o nosso ser integral, né? Então, trabalhe também essa sua espiritualidade dentro das suas crenças, dentro daquilo que faz sentido pra você, né? Então, eu acho que esse é um pilar muito importante na nossa vida, né? Esse pilar espiritual, esse pilar que não é relacionado à religião, mas que é relacionado ao que a gente enxerga da vida, ao que a gente enxerga, assim, de algo maior para além de nós, das nossas relações e tudo. Então, é outra coisa que eu quero trazer, assim, nessa minha nova fase, porque pra mim a espiritualidade é um pilar muito importante. É claro que eu não compartilho detalhes, porque é minha espiritualidade, né? São minhas crenças, são coisas que eu sigo, que eu gosto, que me fazem bem, mas assim, faz muito parte do meu tratamento, né? Do meu senso de sentido na vida, do meu senso de sentido para as experiências que eu vivo. Então, considerem isso também, assim, né? Incluir essa parte dentro desse seu cuidado com a saúde. Então, se você vai na igreja, de que jeito que isso te nutre, né? De que jeito que isso pode contribuir para você se sentir melhor? Como que você traz essas crenças para a sua realidade prática, né? Para o seu dia a dia, que é muito do que eu faço, assim. Eu tenho as minhas convicções, as minhas crenças e eu busco trazer isso, né? Traduzir isso para os meus hábitos, para as minhas decisões, para aquilo que me guia na minha vida, que aí a gente vai se sentindo mais completa, a gente vai se sentindo, né? E tem estudos, inclusive, que falam sobre espiritualidade, né? No tratamento da dor e da importância desse pilar espiritual. Claro que tem pessoas que são mais céticas, que não têm nenhum tipo de prática espiritual. Tá tudo bem, para essas pessoas tá tranquilo. Não é algo que é necessário, né? Indispensável. Mas para quem tem, geralmente ajuda, né, a lidar com as coisas, tanto num sentido de esperança, quanto num sentido desse senso, né, de sentido. Então, isso que eu perguntando aí se é caro, né, o tratamento com cannabis, como eu falei, procurem as associações
que é onde eu acho que vai ser mais acessível e onde vocês vão ter orientação também. Então, a Abrace, de abraçar mesmo, Abrace Esperança. Ela tem, no site tem várias informações tal, e aí vocês conseguem se informar mais, achar até profissionais para prescrever o tratamento para vocês. Tô tentando ver aqui se tem mais alguma dúvida, gente. Vocês começaram a falar um monte aqui agora e tá passando tudo, eu tô perdendo. Remédio da alma, estão falando, né? Espiritualidade. É muito bom. Então é isso aí, vai, ó. Já a nossa live hoje foi de 1h30. Mas eu acho que eu toquei, assim, nos temas que eu gostaria de tocar, que eu acho que são importantes. Depois comentem aqui pra mim, né? Os comentários da live não ficam salvos, mas comentem aqui no post, né, que eu vou deixar, temas que vocês querem saber. Eu não sei o quanto que eu vou estar aqui presente ainda no Instagram, tá? Eu ainda tô descobrindo isso, como eu falei na live de segunda. Quem não viu a live de segunda, assiste, eu deixei salvo, né? Tô falando um pouco sobre essa nova fase que eu tô descobrindo. Então, ainda não sei muito como que eu vou estar aqui, mas, assim, tá me fazendo muito bem compartilhar com vocês todo esse meu estudo, né? Eu vou deixar salvo, fiquem tranquilos. Tô gostando de compartilhar, assim, né? Eu descubro as coisas e vou aprendendo, e eu acho que conhecimento tem que ser acessível, né? E por isso que eu comecei o projeto. Lá em 2016, eu comecei o projeto exatamente com esse objetivo, de compartilhar conhecimento, que infelizmente não é tão acessível, né, para todos. Então, eu tenho esse privilégio de ter acesso a conhecimento, de ter acesso à informação, e me sinto nessa missão, né, de compartilhar, de levar esse conhecimento de uma forma mais acessível para todos. Então tá, então é isso. Gente, obrigada. A live de hoje também foi incrível pela participação de vocês. A gente teve muita gente aí ao vivo durante a live inteira, então assim, é isso aí mesmo, gente. Ó, a Débora respondeu, eu vou colocar lá na descrição, mas é esse Move Recan. Então, obrigada pela participação, obrigada pelas trocas. E assim, gente, eu não sou a voz definitiva da fibromialgia, né? Eu sou eu com os meus estudos e com as minhas convicções também. Então, é um pouco disso que eu quero trazer também, assim, sabe? Aqui eu falo a partir do meu ponto de vista, apesar de me importar muito, me preocupar muito com os dados e com a ciência e com tudo, é a minha linha, né, de pesquisa, é a minha linha de perspectiva da vida. Então, eu acho que isso também vai aproximar pessoas que se identificam, que estão buscando essa linha, e vai afastar pessoas que estão buscando outra linha. Então, também, assim, deixo sempre claro, né, isso aqui é dado, isso aqui é minha opinião. Mas é isso. Aqui não vai ser 100% isento da minha opinião, porque são coisas que eu acredito pra vida, né? Então, eu tenho que falar. E é isso, gente. Obrigada aí pelos agradecimentos de vocês. Vocês são muito bons pra mim também, muito amorosos, muito... Então, se cuidem, assistam de novo, né? Assistam os vídeos de novo, tem muito vídeo aí pra ver. E a gente vai conversando, a gente vai trocando, sempre aprendendo muito uns com os outros. E lutando, né, pela nossa causa, lutando por reconhecimento, validação, respeito. Estamos juntos, tá bom? Um beijo, obrigada pra vocês e até a próxima.